Deve-se ou não praticar yoga durante o período menstrual e deve-se ou não praticar posturas invertidas durante esta altura. A noção de que não devemos praticar yoga ou não devemos praticar posturas invertidas durante a menstruação é uma que está amplamente disseminada no mundo do yoga. É algo que vem passando de professores para alunos ao longo de várias gerações. E hoje aqui quero-vos explicar um bocadinho quem é que iniciou esta ideia e será que faz realmente sentido seguir estas recomendações, baseado na ciência, estudos da NASA, alguma lógica científica por trás disto. Vamos a isso. B.K.S. Iyengar, no seu livro Light on Yoga, diz-nos para não praticar yoga durante o período menstrual, exceto se o fluxo for intenso. Nesse caso, podemos fazer algumas posturas que poderão ajudar, mas, diz ele, jamais praticar posturas invertidas. Posturas invertidas são aquelas em que o nosso coração está acima da cabeça, ou neste caso, o útero está numa posição acima de onde está a nossa cabeça. Mais tarde, no livro Yoga, The Path to Holistic Health, de 2001, ele já nos diz que poderá ser benéfico praticar posturas invertidas se houver alguma desregulação na menstruação, como por exemplo um fluxo muito intenso ou menstruações irregulares. Portanto, as coisas vão se alterando, vamos vendo aqui que um guru foi mudando a sua opinião, algo foi se alterando. E, no entanto, vemos que ainda hoje, a maior parte, pelo menos do que eu conheço, dos professores de yoga dizem para não fazer invertidas e muitos deles fazem mesmo uma pausa na sua prática de yoga durante a menstruação. Em quem pratica Ashtanga Vinyasa Yoga, que é um estilo que foi desenvolvido por Pattabhi Jois, e durante os primeiros 3 dias da menstruação, os praticantes fazem o que lhes chamam de Ladies Holidays, as férias das senhoras, o que eu acho um termo bastante infeliz, porque quem passa mal durante a menstruação sabe perfeitamente que não são umas férias de todo. Portanto, é um termo que podia sair, na minha opinião, e poderia dar outros exemplos de outros alunos até destes grandes gurus que foram seguindo os seus ensinamentos. Por exemplo, Bobby Clennon, que era aluna de Iyengar, continua a defender que não se deve praticar invertidas durante a menstruação porque, e esta noção está amplamente disseminada, o fluxo vai no caminho inverso ao que é suposto, não é? Durante a menstruação queremos que o fluxo menstrual saia, não é? De cima para baixo, e argumenta ela e muitos outros que ao estarmos a fazer uma invertida, não é? Cabeça para baixo, o fluxo já vai no sentido oposto, ok? Contra a natura, basicamente. E ainda acrescenta que evitar fazer estas posturas invertidas durante o período menstrual é uma prática de senso comum. Ou seja, é uma coisa lógica, mais do que óbvia, de que não se deve fazer estas posturas. Contrariando todas estas noções de que praticar yoga na menstruação se deve ser evitado ao máximo, praticar invertidas então é para esquecer, temos Mark Stevens, um autor com vários livros publicados, livros usados em formações de yoga, livros muito completos, muito úteis. E, por exemplo, neste aqui que eu tenho, ele fala-nos que talvez não seja assim tão lógico não praticar yoga na menstruação, talvez seja mais do que ok praticar invertidas. Isto porquê? Vários motivos que apoiam esta questão. O fluxo menstrual é causado pela pressão intrauterina e intravaginal e por movimentos peristálticos dos músculos à volta, ou seja, movimentos como, por exemplo, no nosso intestino ou no nosso esófago, que são movimentos musculares não controlados por nós, não estamos a pensar que queremos contrair aquilo, ok? Mas esses movimentos fazem com que o fluxo seja o que for, menstrual, alimento ou o que seja, percorra sempre numa só direção, não volta para trás. Se não experimentemos beber água de cabeça para baixo, o que é que vai acontecer? Será que nos vai sair pelo nariz, pelos olhos? Ou será que vai parar ao estômago? É um bocadinho a mesma lógica se pensarmos no fluxo menstrual. Será que estarmos de pernas para o ar vai alterar alguma coisa? Estudos feitos pela divisão médica da NASA confirmaram que o fluxo menstrual de mulheres em gravidade zero não é alterado. Portanto, isto indica, de uma forma bastante forte, que de facto não é a força da gravidade que tem um impacto
no fluxo. Portanto, da mesma forma que a força da gravidade não tem impacto quando bebemos ou comemos algo. São os tais movimentos peristálticos nos nossos órgãos internos que fazem com que isto aconteça. Há duas coisas que, a meu ver, são uma prova bastante óbvia de que o perpetuar desta noção de não praticar yoga na menstruação é uma falácia, não faz sentido. E são elas. Dizemos que não se deve praticar invertidas, não é? E quando pensamos em invertidas sobre a cabeça, invertidas sobre os ombros. Mas o cão que olha para baixo é uma invertida, o Tanasana é uma invertida. Ou seja, em todas estas posturas que mencionei, o útero está acima da cabeça. Portanto, em teoria, o fluxo iria no sentido oposto ao que é natural. E, no entanto, muitos professores dizem que praticar o Tanasana, ou cão que olha para baixo, não tem qualquer problema. Em todas estas posturas que mencionei, o nosso útero está... quem o tem? Está a sofrer a mesma ação da força da gravidade, ok? Portanto, a puxar para baixo. Estejamos por onde estivermos virados, certo? E, portanto, se umas posturas não têm mal fazer, porque é que tem mal fazer outras? Outro argumento que é também bastante forte e que deveria fazer mais sentido a quem está bem por dentro das questões do yoga, questões mais, não tanto físicas, mas mais a nível energético, é a questão do apana, uma ação de ordem descendente que diz-se ser responsável pela eliminação, seja de urina, fezes, fluxo menstrual. Portanto, este apana é uma energia subtil e, portanto, essa energia subtil não está ligada à força da gravidade. E, portanto, se não está ligada à força da gravidade, não fará sentido falarmos que a gravidade vai influenciar esse apana, essa eliminação, essa força de eliminação. Portanto, a minha opinião final acerca deste tópico é: se mentalmente há um bloqueio em ti de que não deves praticar yoga durante a menstruação ou não deves fazer invertidas sobre cabeça, ou seja, o que for, das duas uma. Ou podes tentar vencer esse bloqueio, podes tentar racionalizar à volta dele se de facto o que eu te estive a dizer te fizer sentido. Se não estiveres para aí virada ou simplesmente esse bloqueio se mantiver, está tudo bem. Não pratiques o que não te fizer sentido nesse momento. Acho que cada um de nós é responsável pelo seu corpo. Acho que podemos todos experimentar, fazer muita coisa e sentir o que é que está a acontecer. Só porque algum professor, algum guru, os antigos, todos homens, ok? Depois as mulheres foram perpetuando as suas alunas, mas começou nos homens, ok? Que não têm fluxo menstrual, pelo menos não os homens, biologicamente homens. O que eles disseram foi-se perpetuando e acho que cabe a cada uma de nós perceber se isso faz realmente sentido. Portanto, se te fizer sentido continuar a praticar yoga invertidas, seja o que for, em todas as fases do teu ciclo, na minha opinião, deves fazê-lo. E também algo importante a considerar é que somos todas diferentes e sentimos esta fase, a fase menstrual e aquela semaninha antes de facto vir a menstruação, de uma forma muito diferente. Algumas pessoas estão extremamente cansadas, exaustas, só querem estar sossegadas. Outras pessoas estão super energéticas. O mesmo durante a fase menstrual. Há pessoas que aproveitam para fazer as tarefas mais pesadas durante essa altura, ajuda-as a aliviar o desconforto, as cólicas, tudo isso. Outras pessoas realmente não se querem mexer, querem estar sossegadas, quietinhas, tranquilas. E tudo isso é válido, é perfeitamente válido, mas só tu é que sabes. Só tu é que tens o teu corpo, o teu útero, os teus ciclos e, portanto, tenta descobrir por ti mesma, pelo menos é o meu conselho, é o que eu faço comigo mesma. Boas explorações, sente o teu corpo, explora-o e respeita-o acima de tudo. Obrigada por estares desse lado. Até breve.